a volta de Clarice, Gustavo finalmente se verá livre da cadeia, onde está preso injustamente devido às armações de Danilo e sua trupe. Porém, a vida do empresário ainda continuará dura, já que um novo segredo do passado do pai de Rico virá à tona. Segredo esse que também envolve Clarice. A filha de Marta procurará o antigo amante para debater um assunto delicadíssimo, a verdadeira maternidade de Rico. Clarice, disposta a mudar completamente sua vida, dirá: Gustavo, eu sei que prometemos nunca tocar no assunto e mantive minha palavra todos esses anos. Mas depois do que eu vivi, depois de quase ter morrido, eu não posso simplesmente seguir em frente sem resolver essa história. O Rico tem que saber que eu sou a mãe dele. Tudo poderá acontecer assim que Gustavo for libertado da prisão. O carcereiro abre a cela e avisa: Senhor Gustavo, venha comigo. Gustavo estranha o chamado. Afinal, não é dia de visitas. Desculpa, mas o que está acontecendo, hein? É meu advogado que está aí? O carcereiro revela: O senhor tirou a sorte grande. A morta está viva. Gustavo não entende nada, mas também não tem tempo de fazer mais perguntas, já que chega em uma sala onde dá de cara com seu advogado e também seu filho Rico. O jovem corre até o pai para abraçá-lo, e ainda nos braços do filho, Gustavo pergunta: Rico, será que eu posso saber o que está acontecendo? Eu não esperava ver nenhum de vocês aqui. Rico, com um baita sorriso no rosto, revela: Pai, o senhor está livre! Livre! Gustavo se espanta. Ele questiona: Livre? Você está falando sério? O advogado de Gustavo entra na conversa e fala: Ele está sim, senhor Gustavo. Não existe mais queixa contra o senhor. Afinal, não existe mais morta. Gustavo estranha. Ele se lembra de palavras parecidas do carcereiro e questiona: Alguém pode me explicar essa história de morta-viva? Eu não estou entendendo nada. Rico revela: Pai, se prepara porque é uma bomba. A Clarice está viva. Gustavo solta um: O quê? A Clarice? Viva? O advogado completa: Isso mesmo, senhor Gustavo. Foi ela quem testemunhou a seu favor. Gustavo fica sem palavras, ainda sem acreditar no que está acontecendo, enquanto o Rico volta a abraçar o pai. Eu também fiquei surpreso, mas o que importa é que o senhor está livre, pai. Com todos os trâmites feitos, Gustavo vai para um hotel, já que está brigado com Teca. Logo em seguida, o empresário lê todas as notícias sobre a falsa morte de Clarice na internet e fala sozinho: Não é possível. Então a Clarice está viva mesmo. Eu preciso falar com ela. Gustavo então faz um telefonema para Marta. Gustavo? Ainda bem que você foi solto. Oi? Você quer conversar com a Clarice? Olha, eu realmente não sei se é a melhor hora. A Clarice... Marta para de falar devido à aparição justamente de Clarice, que já certa de quem está no telefone diz: É o Gustavo, não é? Pede para ele passar o endereço do hotel que ele tá. A gente precisa conversar, mas pessoalmente. Marta faz o que a filha pediu e Gustavo, querendo ver a ex-amante, passa o endereço. Um pouco mais tarde, Clarice chega no hotel. Gustavo abre a porta do seu quarto e ela entra. O empresário então fica com uma cara de bobo, como se estivesse vendo um fantasma, e fala: Eu ainda não tô acreditando. Você realmente tá viva? Clarice abre um sorriso e logo em seguida abraça Gustavo. Ao sair dos braços dele, ela fala: Acho que temos muito que conversar. Gustavo concorda e ambos caminham rumo à varanda do quarto. Clarice fala: A última vez que nos encontramos foi em um hotel assim. Os dois se olham e Gustavo questiona: O que fizemos das nossas vidas, Clarice? Clarice responde: Vivemos, como todo mundo. Erramos muito, mas vivemos. Gustavo volta a olhar para a cidade, fica em silêncio por um tempo e Clarice pergunta: Como andam as coisas com a Teca? Gustavo responde: Não andam. Ela não aceitou a traição, mas também não esperava outra reação dela. Clarice continua a perguntar: E você desistiu dela? Porque eu sei que por mais que o que tivemos foi intenso, você sempre amou a Teca. O pai de Rico fala: Eu nunca vou desistir da Teca. Eu vou esperar o tempo dela. Clarice coloca a mão no ombro de Gustavo, aprecia a vista junto dele e diz: Você tá certo. A Teca é uma pessoa muito especial. Eu espero realmente, espero que vocês fiquem bem.
e acho que para isso você precisa falar toda a verdade para ela. Gustavo estranha. Ele questiona. Do que você está falando? Clarice responde. Do rico, Gustavo. Gustavo fica completamente espantado. Ele fala. Clarice, a gente havia combinado de nunca tocar nesse assunto. Clarice então respira fundo e fala. Gustavo, eu sei que prometemos nunca tocar no assunto e eu mantive minha palavra todos esses anos. Mas depois do que eu vivi, depois de quase ter morrido, eu não posso simplesmente seguir em frente sem resolver essa história. O rico tem que saber que eu sou a mãe dele, assim como a Teca precisa saber de toda a verdade. Se você realmente quer recomeçar, assim como eu quero, recomece com a verdade. Gustavo entra em choque. Ele diz, não, se a Teca souber disso, ela vai ficar mais arrasada do que já tá. A Teca jamais vai me perdoar. Nem ela, nem o rico. Clarice, por sua vez, bate na tecla de que o homem precisa abrir o jogo e revelar que o caso que tiveram é muito mais antigo do que as pessoas pensam. A empresária ainda insiste que Rico deve saber que é seu filho. É a única forma de realmente seguirmos em frente, Gustavo. Eu vou deixar que você faça isso. Mas se não fizer, eu mesma vou. Clarice vai embora logo em seguida, enquanto Gustavo se joga na cama e fala sozinho. Minha vida acabou. O que eu vou fazer agora? Gustavo demora um tempo para criar coragem e procurar a Teca. O empresário vai até a antiga casa deles, onde a mulher se espanta com a visita do ex-marido. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Olha, se veio tentar qualquer tipo de reconciliação, dê meia volta e vá embora, por favor. Gustavo, cabisbaixo, fala. Era tudo que eu queria, mas eu sei que seu coração ainda está despedaçado. Teca começa a se emocionar. Ela se vira para Gustavo não ver seu rosto e diz... Gustavo, vá embora, por favor. Se for algum assunto do divórcio, manda o seu advogado tratar com o meu. Eu não estou preparada para conversar o que quer que seja com você. Gustavo não obedece. Muito pelo contrário. Ele se aproxima mais de Teca e diz... Eu não posso. Pode ser duro, mas precisamos conversar agora. É sobre o nosso filho. Nesse momento, Teca se vira. Ela olha para o ex, ainda com lágrimas nos olhos, e pergunta... Sobre o rico? O que tem o rico, Gustavo? Gustavo então diz... Você nunca se perguntou quem é ela? Teca fica sem entender. Ela questiona. Ela quem? Primeiro você me fala que tem algo a dizer sobre o nosso filho e depois pergunta isso. Anda logo, Gustavo, diz o que você tem para dizer. Gustavo então respira fundo e fala. Teca, a mãe do rico... Teca interrompe Gustavo no exato momento. Ela dá um berro. Nem termina! A mãe do rico sou eu! Sou eu! Gustavo fala. Claro que você é, mas você sabe que o rico também possui outra mãe, a mãe de sangue dele. Teca, abalada por falar de tal assunto, diz. Uma mãe que abandonou ele. Meu Deus, Gustavo, pra que falar disso agora? Gustavo então revela. Porque ela me procurou. A mãe do rico. Teca fica sem entender. Como assim? Como essa mulher foi te achar depois de tantos anos? Você me disse que o rico foi entregue a você por uma... Peraí, Gustavo. Você conhece quem deu a luz ao rico? O empresário, então, solta a bomba de uma vez. A mãe biológica do rico é a Clarice, Teca. Teca fica sem palavras. Gustavo tenta se aproximar dela, mas Teca o empurra. Você não pode estar falando sério, não. Isso só pode ser uma espécie de brincadeira de mau gosto. Gustavo fala. Não é, Teca. Olha, eu acho que você nunca vai me perdoar, mas eu preciso te contar toda a verdade. Teca, completamente desesperada, mas querendo saber dos detalhes da história, vai até a cozinha pegar um café e depois volta. Anda, fala. Mas fala tudo o que você tiver para falar, pois essa vai ser a última vez que eu vou te ouvir na minha vida. Calma aí que eu já te conto como essa história vai se desenrolar. Mas antes, já dá aquela moral pra gente. Já clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Cara e Coragem. Você acha que a Clarice pode ser mesmo a mãe biológica do rico? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários. Agora voltando pra nossa história. Gustavo e Teca conversam e ele se lembra de quantas vezes ela tentou engravidar, mas não conseguiu. Teca fala. Foi quando você chegou com um rico nos braços. Eu me senti a mulher mais feliz naquele momento. Fomos atrás de todo o processo de adoção porque você me disse que quem te entregou foi uma maluca. Uma mulher que nunca encontramos. Agora você me diz que essa mulher é a Clarice.
Que espécie de loucura é essa? Gustavo então revela que também se envolveu com Clarice no passado. Ela acabou engravidando. Clarice tinha acabado de entrar na faculdade, não conseguia se ver como mãe, enquanto você chorava todos os dias por não poder ter um filho. Quando a Clarice me contou que ia para fora do país ter o filho secretamente e depois entregar para adoção, eu pedi o menino. Ela me entregou logo após o parto. Depois a gente decidiu nunca mais falar do assunto. Mas é isso. O Rico é filho da Clarice. Teca, com os olhos cheios de lágrimas, dá um tapa muito forte em Gustavo e berra. O Rico é meu filho! Meu filho! Gustavo, se você contar qualquer coisa sobre isso pro Rico, eu nunca vou te perdoar. Gustavo, se sentindo culpado, fala. O problema é que não depende só de mim. A Clarice, ela quer contar. Sem querer ouvir mais uma palavra, Teca expulsa Gustavo de casa, caindo no sofá logo em seguida, onde fica chorando incansavelmente. Rico chega em casa um pouco depois e encontra a mãe naquele estado. O jovem estranha. Mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora está assim? Teca, sem saber o que dizer, apenas abraça o filho. Só me abraça, Rico. Só me abraça. A história se prolonga por mais um tempo, até que quem procura Teca é a própria Clarice. As duas têm uma conversa franca e Clarice fala. Eu errei muito nessa vida. Você não sabe o quanto eu tô arrependida, Teca. Aprendi que a verdade sempre chega. Seja cedo, seja tarde, não importa. A verdade chega. Agora cabe a você resolver como quer que o Rico descubra. Teca, sem alternativas, decide contar a verdade para Rico. Rico, você sabe que eu te amo mais que tudo nessa vida, não sabe? Rico responde. Mas é claro, mãe. Mas qual o motivo da senhora falar isso desse jeito agora? Teca então tenta contar, mas cai no choro. Rico se preocupa. Mãe, me fala, o que está acontecendo? Teca, muito emocionada, diz. Você não é meu filho. Você não é meu filho, Rico. O jovem fica confuso. Como assim, não sou seu filho? Claro que eu sou. Teca então explica. Você é adotado, Rico. Por muito tempo pensei que você era adotado por mim e pelo seu pai, mas fui enganada. Seus pais são o Gustavo e a Clarice. Rico entra em choque, abraçando a mãe logo em seguida. O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, tem mais uma notícia bombástica da novela Cara e Coragem. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista!